Essa é a nossa penúltima aula do curso de funções do segundo grau e nós vamos então estudar, fazer o estudo da função. O estudo da função é quando a gente quer ela positiva, negativa ou igual a zero. Tá? Então vamos começar. Quando nós falamos em equações, nós temos uma igualdade. Quando nós falamos em inequações, vai ser maior ou igual. Em geral vai o positivo e aqui iria o zero. Este é menor ou igual. Negativos aqui e aqui com zero. Estudar o sinal de uma função. No primeiro exemplo, nós temos x² menos 5x mais 6. Para estudar o sinal desta função, y² x² menos 5x mais 6, nós queremos saber quando que y é maior que zero, y é igual a zero e y é menor que zero. Para isso, nós vamos achar as raízes. As raízes, quando aqui é 1, a gente pode fazer de um jeito mais simples. x² menos a soma das raízes mais o produto das raízes, igual a zero. Dois números que multiplicados dê 6. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Só que eles somados têm que dar 5. E vejam que o sinal é invertido. 1 mais 6 dá 7, não serve. 2 mais 3, 5. Bingo! Achamos as raízes. Pronto, as raízes são 2 e 3. Agora que nós achamos as raízes 2 e 3, nós vamos colocar no esboço do gráfico. Aqui. Aqui, eixo X. Vamos lembrar que nós estudamos o plano cartesiano, que aqui é o Y, esse valor que a gente está procurando. Acima do eixo X ele é sempre positivo, aqui ele é zerado e aqui ele é sempre negativo, certo? Nós não vamos usar o eixo Y porque a gente não sabe se esse gráfico passa antes ou depois, só precisamos saber que estamos nos referindo a ele. Vejam bem, esse gráfico ele passa por duas raízes, nós vimos que é o 2 e o 3, porque 2 vezes 3, 6 e 2 mais 3, 5. Se não souber fazer assim, o que faz? Utiliza a fórmula de Bhaskara. Então vai dar uma parábola, o eixo de simetria é bem no meio, entre 2 e 3 é o 2,5, né? Então essa parábola vai ficar assim. Não precisamos disso. Agora o que nós vamos pensar? Vamos pensar juntos aqui. O que está acima é positivo. Então, é aqui. Essa parte, esses valores de x, quando eu procuro o gráfico, eu não encontro ele lá em cima, eu encontro ele para baixo. Como eu encontro ele por aqui, esses valores estão no lado negativo. Então, quando que o y é igual a zero? Para x igual a 2 ou x igual a 3. Isso é verdade, né? Porque se for 2², 4, 5 vezes 2, 10, mais 6. 10 menos 10 dá zero. Então, vejam que se colocar o 2 ou o 3 ali no lugar, nós vamos ter y igual a zero. Agora vejamos quando que y vai ser maior que zero. É maior que zero antes do 2 ou para x depois do 3. Pronto. Quando que ela é menor que zero? Quando está entre 2 e 3. E esses valores de x estão entre 2 e 3. Estão entre o 2 e o 3.
Para relacionar, nós usamos sempre esses sinais aqui. Não venham com essa mania de fazer assim, assim, não existe. É sempre nesse sentido. Então, observem, pode ler 2, que é menor que esses valores de x, que são menores que 3. Mas, normalmente, a gente faz isso, ó, os números que estão entre 2 e 3, ou seja, números maiores que 2 e menores que 3. Resolvido, já estudamos o sinal da função. Desta função está pronto. Ok, vamos para a próxima? Se ficou com dúvida, dá uma paradinha no vídeo, dá uma olhada e compreenda porque é simples e necessário. Então, a primeira já foi. A segunda é x ao quadrado menos 6x mais 9. Nós vamos igualar a zero para achar as raízes. Então, como aqui é 1, nós podemos achar dois números que multiplicados dá 9. 1 vezes 9, mas somando 1 mais 9, não dá 6. E outro é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3 mais 3, 6. Pronto, achamos duas raízes reais iguais, que é o 3. Então, nós vamos colocar aqui no nosso gráfico. O 3. Preparando a próxima. Bom, agora eu preciso saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Quem nos diz isso é o valor de A. A é maior que zero. Sempre que for um número positivo, concavidade voltada para cima. Então, o nosso gráfico ficou com esse movimento aqui. Só passar o eixo de simetria para desenhar bonitinho. Ele tangencia o eixo X. Vejam que no 3 ele é igual a zero. Então, y é igual a zero para x igual a 3. Quando que y é maior que zero? Ele é positivo? Aqui não. Mas antes ele é positivo, positivo, positivo e positivo. Sempre que eu procuro, né, de qualquer valor de x que eu procuro o gráfico, eu encontro ele do lado positivo, eu nunca encontro ele do lado negativo. Então, ele é positivo para x diferente de 3. Que também pode aparecer assim, ó. Todos os reais menos o 3. E aí, quando que ele é negativo, menor que zero? Nunca. Então, nesse caso, não existe x pertencente aos reais em que esta função seja negativa. Feito. Terminamos o estudo do sinal dessa função. O estudo do sinal desta função aqui é determinar a raiz ou as raízes e dizer quando ela é positiva, igual a zero e negativa. Basta fazer o esboço do gráfico. Vamos para a próxima. A próxima, então, é y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 10. Esta é a função. Como este A é negativo, ela tem concavidade voltada para baixo. Agora eu preciso saber se tem uma, duas ou nenhuma raiz. Então, eu vou fazer
menos x ao quadrado, menos 2x mais 10 igual a zero. Estou resolvendo a equação. Então, eu quero tirar esse menos para facilitar o cálculo. Multiplico por menos 1. Esse menos 1 é bastante utilizado, né, em equações. Sempre que tem um menos na frente do x, já é bom se livrar multiplicando por menos 1. Então, nós passamos a ter mais x ao quadrado, mais 2x, menos 10, igual a zero. Agora, eu posso usar aquela técnica. Aqui é 1, aqui eu tenho que ter dois números que multiplicados dê menos 10 e que somados dê 11. Menos 11, digo, menos 2. Então, o produto. Dois números que multiplicados dá 10 é menos 1 que multiplica mais 10, ou menos 10 que multiplica 1, ou menos 2 que multiplica 5, ou 5 que multiplica menos 2. Só que, quando eu somo, dá 9, não, também dá menos 9, dá menos 10, 7, 2 mais 5, 7, menos 2 mais 5 dá 3, e 5 menos 2 também dá 3. Ou seja, não tem um valor que tenha essa soma. Isso significa para nós que não tem raiz real. Ou seja, quando nós formos traçar o gráfico, o esboço do gráfico, ele não vai tocar aqui no eixo X. Agora nós precisamos saber se é positivo ou negativo. Vou olhar nessa aqui? Não, eu olho na função. Como esse é negativo, tem concavidade voltada para baixo. Então, ela é sempre negativa. Em nenhum momento ela é zero, em nenhum momento ela é positiva. Então, para estudar o sinal, nesse caso, fica ainda mais fácil, né? Quando y é maior que zero, quando y é igual a zero e quando y é menor que zero. Menor que zero é negativo, é sempre. Sempre a gente escreve assim, ó, qualquer x pertencente aos reais. Quando ela é positiva, nunca. Não existe x pertencente aos reais. Quando ela é igual a zero, quando ela intercepta o eixo x, também não existe x pertencente aos reais. Resolvida a questão. Então, nós temos um exemplo com duas raízes, com uma raiz e sem raiz. É isto o estudo de sinais de função. Então, conhecer um conteúdo tem essa importância, né, de nós estarmos levando uma bagagem para dar conta de outros conceitos matemáticos, né? Para nós aprendermos a ler, precisa lá das letrinhas e juntá-las para formar palavras e aprender a escrever uma frase, interpretar. Então, na matemática tem isso. A gente vai dominando as partes para depois nós conhecermos o todo. A gente precisa de pré-requisitos para ir avançando no conhecimento matemático. Mas há situações também que tem dois motivos, duas razões para a gente aprender, né? Eu sempre penso quando eu vou escolher um conteúdo para ensinar, que tem que estar no currículo, né, nacional comum. Outra que a gente vai optando pelo que é mais importante. Então, mais importante porque está dentro da linguagem matemática e vai dar conta de aprender outros assuntos. E também porque pode ser aplicado na prática. Vamos ver um caso desses. A situação problema, a questão, eu vou deixar vou descrever, né? Vou deixar na descrição do vídeo. Opa, era justamente isso que eu queria.
Nós queremos saber quando que uma empresa, uma fábrica, passa a ter um prejuízo ao fabricar N produtos. Então, ela vai tendo lucro até produzir 50 camisetas, e se produzir 70 passa a ter prejuízo, e aí ela vai ter que rever esse custo, né, de cada produto. Então, vejamos, tem uma fórmula para a receita. Se nós queremos saber de lucro ou prejuízo, o lucro ou o prejuízo vai ser a receita de N camisetas menos o custo desse número de camisetas. A fórmula para a receita é de menos meio N ao quadrado mais 20N. Menos, quando tem o menos, eu preciso colocar o restante entre parênteses, senão já era, errou a questão. O custo tem uma fórmula, N ao quadrado menos 40. Então, vejam que eu vou juntar o que tem N, ó, vai ficar menos meio N ao quadrado, passa para cá, menos N ao quadrado. Agora, o que tem só o N, mais 20N, menos com menos dá mais 40. E aí, eu posso já escrever a equação, menos 1 meio menos 1. Menos 1 meio, menos 1. Para quem acompanhou a aula em que eu ensinei adição e subtração com o método da borboleta, vou usar aqui uma cor mais... as asinhas da borboleta. Outra asinha da borboleta. Na asinha a gente multiplica 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E aí, eu uso esse sinal aqui do meio. Vai ficar menos 1, menos 2. E aqui embaixo eu multiplico. 2 vezes 1, 2. Resultado, vai dar menos 3 meios. Ok? Então, nós já temos esse valor. Menos 1 meio menos N, então nós já sabemos que dá menos 3 meios. Menos 3 meios de N ao quadrado. Aqui já dá para fazer direto. Viram que se a gente não colocasse o parênteses, a gente iria errar esse sinal. Vai dar mais 60. Como eu quero encontrar as raízes, eu quero isso aqui igual a zero. Então, vamos igualar a zero. Para facilitar, eu quero tirar esse 2. O jeito de tirar esse 2 é multiplicar tudo por 2. Como eu também quero tirar esse menos, eu vou multiplicar por menos 2. Olha o que acontece. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3N ao quadrado. Mais vezes menos dá menos. 60N. Aqui tem um N, né? 40 lá e 40N. Então, mais 60N. Mais vezes menos dá menos 60. Opa! É 60 vezes 2, 120N. Agora, eu posso também dividir por 3 para facilitar. Dividindo por 3, a gente vai multiplicando, dividindo para tornar a equação mais simples.
n ao quadrado menos 120 dividido por 3 dá 40n, igual a zero. Tem um jeito de resolver isso aqui mais rápido. Coloca na fórmula de Bhaskara ou faz o seguinte. Se não for colocar na fórmula de Bhaskara, tem um jeito. Quando a gente tem o valor de A, que é 1, o B é menos 40 e não tem o C, sempre que não tiver o C, a gente pode fatorar. Fatorar significa escrever os fatores. E fator é multiplicação, né? Se fosse adição, seriam parcelas. Como a palavra fatoração vem de fator, e fator tem a ver com multiplicação. Então, eu vou colocar o fator comum em evidência, que é o n. O que sobrou? Sobrou dentro n menos 40. Vejam que n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 40, menos 40n. É igual a zero, é só nós pensarmos o seguinte, vamos pensar num número qualquer, 7. 7 vezes 0 é 0, eu quero que dê 0. 0 que multiplica 7 dá 0. A última opção para o resultado dar 0 é 0 vezes 0. Ou seja, uma multiplicação é igual a 0 quando um dos fatores é 0. Então, este é igual a 0 ou este é igual a 0. Ou os dois são iguais a 0. Então, eu tenho que n igual a 0 ou n menos 40 igual a 0, isolo n é igual a 40. Muito bem, vamos então montar o nosso esboço. O esboço fica o seguinte. Ela é negativa, né? Então, ela vai fazer a curva para baixo. Vejamos o que a gente tem. Aqui os valores de x. Achamos 0 e 40. São 0 produtos e aqui 40 produtos. É o valor de n. Então, o número de produtos. Como fica essa parábola? A nossa função, ela ficou com esse formato aqui, ó. Como nós temos o A negativo, essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, aqui, o desenho dela vai ficar assim. Agora, vamos pensar no seguinte. Faz sentido pensar em produção menor que zero? Vamos pensar que fosse camiseta. Produziu-se menos de 5 camisetas? Não. Pode-se começar do zero. Mas antes não. Então, eu vou colocar um pontilhado aqui para dizer que essa função, ela não existe no lado negativo. Aqui nessa parte, ela é positiva, ou seja, entre 0 e 40 produtos, digamos camisetas, essa fábrica tem lucro. A partir de 40, ou seja, na 41ª, começa a ter prejuízo, porque daí começa a ficar negativo. A pergunta era, a partir de que momento ela fica com prejuízo? A empresa apresenta prejuízo a partir de 41 produtos, para N maior que 40. Como é produtos, eu não posso dizer, por exemplo, que produziu 40 camisetas e meia. Não, né? Então, é a partir de 41 unidades do produto fabricado. E é isso, então. A gente aprendeu uma matemática, né? O estudo do sinal que você pode estar aplicando na própria matemática, nos raciocínios matemáticos, e também em situações da prática. E vamos lembrar que, quando nós resolvemos problemas diferentes, a gente vai
construindo um rol de estratégias para estar resolvendo sempre novas soluções. Então, o jeito de aprender matemática, uma boa forma, é resolver situações, problemas, porque você tem que mobilizar conhecimentos anteriores, mobilizar caminhos que você utilizou para outras resoluções e tentar aplicar em novos problemas. Então, quanto mais situações, problemas você resolve, mais você constrói estratégias para novas resoluções, para encontrar novas soluções. Inclusive na vida isso acontece, né? Quanto mais problemas a gente resolve, mais experiente nos tornamos e melhor encaramos, né, novos desafios. Um abraço, até a próxima aula, que será a última do curso de funções. Obrigada.